9 corpos, ossos esmagados, línguas arrancadas e um silêncio soviético que perdura até hoje. Imagine um grupo de jovens montanhistas soviéticos desaparecendo misteriosamente em uma montanha isolada, no auge da Guerra Fria. Agora, imagine que quando finalmente os corpos são encontrados, eles estão sem roupas em meio à neve, com ferimentos internos massivos, radiação em suas roupas e olhos e línguas arrancados. Esse não é um roteiro de ficção científica. É um caso 100% real, registrado oficialmente, e que ainda hoje não tem explicação concreta. Esse é o incidente do Passo Dyatlov, nomeado em homenagem ao líder do grupo, Igor Dyatlov. Uma história que mistura elementos de horror, conspiração militar, mistérios sobrenaturais e teorias de universos paralelos. E o mais inquietante, tudo foi real. Em janeiro de 1959, 10 estudantes e ex-alunos do Instituto Politécnico de Ural, liderados por Igor Dyatlov, partiram para uma expedição aos Montes Urais. O objetivo era alcançar a montanha Otorten, uma rota classificada como grau 3, o mais difícil de todos. Um dos membros adoeceu logo no início e retornou, sem saber que seria o único sobrevivente. Diante de tamanha bizarrice, surgiram dezenas de teorias. A mais convencional falava em avalanche. Mas peritos rebateram rapidamente. O local do acampamento tinha inclinação insuficiente e os corpos não mostravam indícios de soterramento. Outra teoria popular fala de teste militar secreto soviético. A União Soviética testava armas ultrassônicas e químicas na região, e o grupo pode ter sido vítima acidental de um desses experimentos. Isso explicaria a radiação, os ferimentos internos sem marcas externas e o apagamento sistemático do caso nos anos seguintes. Mas aí surgem teorias ainda mais obscuras. Relatórios oficiais da época, posteriormente liberados, mencionam luzes laranjas no céu avistadas por moradores locais na mesma noite da tragédia. Muitos afirmam que os montanhistas podem ter testemunhado algo que não deveriam ver, como a queda de um artefato alienígena ou a abertura de algum tipo de portal dimensional. Ufólogos que estudaram o caso dizem que os ferimentos são compatíveis com encontros próximos de 3º grau. Alguns sugerem que o terror que levou os jovens a correrem sem roupas teria sido causado por uma forma de interferência mental ou manipulação psicológica vinda de tecnologia desconhecida. Outros ainda apontam para a interferência de entidades paranormais. Afinal, o nome da montanha não é uma coincidência. As tribos Mansi evitavam aquele local há séculos, alegando que seres sobrenaturais ali habitavam. Há relatos antigos de pessoas desaparecendo nas redondezas e de sons inexplicáveis, como batidas subterrâneas e gritos à noite. A União Soviética rapidamente arquivou o caso como encerrado, usando o termo força desconhecida irresistível como causa oficial. Documentos desapareceram. Testemunhas foram silenciadas, e o local foi proibido para civis por anos. Mais tarde, um investigador revelou que o diário de Igor Dyatlov tinha páginas faltando e que fotos tiradas na última noite estavam borradas, como se alguém tivesse apagado deliberadamente. Inclusive, uma das últimas imagens mostra uma figura escura e humanoide à distância, que nunca foi identificada. O caso permaneceu trancado por 60 anos. Em 2019, o governo russo reabriu o caso oficialmente, prometendo respostas. Mas a conclusão foi frustrante. Avalanche. A mesma explicação contestada por décadas. Pesquisadores do mundo inteiro acusaram o novo laudo de ser uma manobra para encerrar o assunto de vez. Ou seja, a verdade continua escondida. Alguns estudiosos sugerem que a expedição Dyatlov foi vítima de um evento de ruptura dimensional, que a fuga desordenada, os ferimentos incompreensíveis e os sinais de radiação são consequência de um contato com uma realidade paralela ou uma anomalia no espaço-tempo. Talvez, naquela noite congelante de 1959, Igor Dyatlov e seu grupo
tenham rompido uma fronteira invisível. E o que encontraram do outro lado nunca deveria ter sido visto por seres humanos. E a pergunta que ninguém ousa fazer é: isso pode acontecer de novo? Se esse tipo de mistério gelou sua espinha, você está no lugar certo, porque quanto mais você investiga casos como o de Dyatlov, mais parece que a nossa realidade tem rachaduras profundas. Entre os rolos de filme recuperados do acampamento do Passo Dyatlov, há uma imagem que continua a dividir os investigadores até hoje. A fotografia captura uma figura escura e humanoide em pé entre as árvores, parcialmente envolta em uma névoa espessa. Alguns argumentam que era simplesmente um dos membros do grupo, pego em uma pose estranha. Mas especialistas em fotografia apontam que os ângulos e a iluminação sugerem uma presença não planejada, como se alguém, ou algo, estivesse os observando. Entusiastas de OVNIs e teóricos do ocultismo afirmam que este Homem da Névoa, como ficou conhecido, pode ter sido a verdadeira fonte de terror naquela noite, a entidade que desencadeou o pânico que levou à tragédia. A verdade por trás da fotografia permanece tão elusiva quanto as respostas para o próprio mistério do Passo Dyatlov. Infrassom e o efeito Karman, uma teoria pouco conhecida, proposta por cientistas independentes, aponta para o chamado efeito Karman, um fenômeno natural desencadeado por ventos fortes interagindo com certas formações montanhosas. Esse efeito pode gerar ondas de infrassom, inaudíveis ao ouvido humano, mas poderosas o suficiente para causar náuseas, desorientação, ansiedade extrema e até alucinações. De acordo com essa linha de raciocínio, o grupo pode ter sido vítima de um ataque de pânico coletivo, provocado por essas frequências. No entanto, essa teoria ainda não consegue explicar os ferimentos brutais e a presença de radiação encontrados na cena. Yuri Yudin, o único membro do grupo que sobreviveu por ter adoecido no início da jornada, passou a vida inteira buscando respostas sobre o que realmente aconteceu com seus amigos. Antes de falecer em 2013, Yuri concedeu uma entrevista onde afirmou acreditar que os militares estavam testando algo e o grupo viu demais. Mas o que pouca gente sabe é que Yuri guardava anotações particulares, repletas de diagramas e símbolos misteriosos. Símbolos que ele disse ter encontrado nas roupas de seus amigos, assustadoramente semelhantes aos vistos em documentos secretos da KGB. Ele até tentou publicar essas anotações na esperança de lançar uma nova luz sobre a tragédia. Mas, segundo Yuri, as autoridades o aconselharam a desistir da ideia. O que Yuri realmente descobriu em sua investigação de uma vida inteira? E por que seus achados foram desencorajados de vir à tona? Mas havia um detalhe, raramente discutido, que continua a assombrar o mistério do Passo Dyatlov: o símbolo queimado na neve. Durante a investigação inicial, soldados soviéticos relataram ter descoberto um estranho padrão circular queimado na neve, a cerca de 800 metros da barraca do grupo. O símbolo parecia ter sido criado por calor intenso, mas não havia pegadas ou rastros ao redor. Documentos oficiais não fizeram menção a essa descoberta bizarra, mas 2 membros da equipe de resgate descreveram o padrão em cartas particulares para suas famílias. Esse detalhe arrepiante, amplamente ignorado pelos investigadores, alimentou teorias de tecnologia alienígena ou fenômenos paranormais em jogo nas remotas montanhas Urais. O que poderia ter causado tal marca e por que foi omitido do registro oficial? O símbolo queimado permanece uma testemunha silenciosa, seu significado perdido no silêncio congelado do passo. E agora queremos saber: qual é a sua teoria sobre esse mistério? Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo se gostou e inscreva-se no canal para não perder mais enigmas como este.